Olá e sejam bem-vindos a mais um CLC, mais uma terça-feira. E hoje, tema de hoje... Tema 2 é só um, acho que só vamos falar do... Nem éramos ciclistas se não falássemos desse tema. Do foguete humano, que Exatamente, é o exatamente. Mathieu van der Poel. Exatamente. Vamos ter que falar obrigatoriamente do Strade Bianchi, que aconteceu um fenómeno, não é? Ninguém percebe ainda como é que aquilo foi. A NASA acho que foi chamada ao local para estudar e nós, como acabei de dizer, nem sequer éramos ciclistas se este não fosse o tema do dia, o tema deste CLC. Portanto, vamos a mais um CLC. Como falamos em todos os vídeos, nunca é demais referir que nos podes apoiar a partir do Patreon, a partir de uma pequena mensalidade que nos tem ajudado muito. Estamos no muito bom caminho para aquele que poderá ser uma nova versão do CLC mais profissional, com mais conteúdo e que de certeza que tu aí desse lado vais adorar. Portanto, se ainda não fazes parte do Patreon, tens o link aí em baixo, podes nos apoiar, mais uma vez te digo, por uma pequena mensalidade por mês e estás-nos a ajudar imenso. Em breve, uma versão 2.0 do CLC, mais interativa, com mais gente, mais divertida, acima de tudo. Ora bem, Rafael, eu acho que a UCI prepara-se para eliminar o Mathieu van der Poel das provas, porque ele é perigoso. Sim, mais vale, porque ele está a magoar o ego de muita gente. Muita gente. Existem, inclusive, já testemunhas no local a que viram paralelos a levantar. Exatamente. Portanto, este fim de semana decorreu, como todos sabem, a Strade Bianchi, e como todos viram, nós também não vamos estar a debruçar-nos muito sobre isto, porque toda a gente viu, acho eu. Se não viram, não sei o que estás à espera. O homem é um monstro autêntico, é uma diferença de andamento absurda. Mostrou que, claro que ele não fez a corrida ali a passear, não é? Mas chegou ao final numa subida como é a subida que toda a gente conhece, a Via de Santa Catarina, que é uma subida duríssima e ele chegou ali com uma diferença de andamento incrível. Com dois, estamos a falar, eles iam num grupo de 3, não é? Quem era? Mathieu van der Poel, campeão do mundo Julian Alaphilippe e o vencedor do Tour de France de 2019, não é? O Egan Bernal. Portanto, é um grupo e tanto, não é? Não é fácil sacudir assim aquela malta da forma que ele o fez. Portanto, que mão de cartas, basicamente. Isto era póquer. Exatamente. Portanto, só mostrou que é um ciclista que está, principalmente nas clássicas. Eu acho que o Mathieu van der Poel não é ciclista, não é um voltista, mas para as clássicas ele mostra que se estiver bem fisicamente forte, é um ciclista com um andamento. Nós não falamos aqui atrasado, ele deu uma entrevista que inclusive incomodou o diretor da própria equipa onde ele está, porque ele foi convocado para ir ao Tour de France, fala-se nele, e ele disse que ia, mas ia sair a meio porque o objetivo dele era os Jogos Olímpicos de XCO. Exatamente. Em Tóquio. E aquilo caiu mesmo muito mal no seio da equipa. Mas isto mostra o poder que um atleta como Mathieu van der Poel tem. Exatamente. Eu acho que a equipa, no caso dele, não pode fazer muito, não é? Porque eu acho que ele está num nível em que ele quer, pode e manda. Porque é o Mathieu van der Poel. E acho que, assim, estamos a falar de um Tour de France, tem o prestígio que tem, mas são os Jogos Olímpicos. E o Mathieu van der Poel no Tour não vai fazer nada. Exatamente. E nos Jogos Olímpicos está a ameaçar a medalha de ouro. De Nino. Exatamente. Que é os Jogos Olímpicos. É os Jogos Olímpicos. Portanto, acho que o diretor da equipa bem que pode espernear que não vai adiantar muito. Foi absolutamente brilhante. Eu tive pessoas que me perguntaram, que me mandaram mensagem a perguntar: Pedro, como é que é possível? O que é que ele tem de mais? O que é que ele tem de diferente? E eu a muitas pessoas respondi que para ser um atleta daquele nível é preciso 4 coisas. É preciso disciplina, é preciso genética, é preciso trabalho e é preciso trabalho. Concordas? Sim, é um atleta que sem dúvida, o seio familiar de onde ele veio já estava inserido no desporto, o avô dele, o pai dele, grandes ciclistas. Portanto, desde cedo que podemos dizer que ele a genética estaria lá. Sim. Eu a genética, eu acho que é algo um bocado complicado dizer que está lá, porque é assim, tens aí muito filho de jogador da bola que se calhar não vai dar jogador da bola e a genética está lá. Portanto, eu acho que ele sempre esteve envolvido no meio, ou seja, sempre esteve com aquilo. Sim, Rafael, depois também veio de ciclistas de sempre de muito trabalho, de grandes ciclistas, como foi o avô dele e o pai dele. Sim, mas acho que agora aqui ficou aqui uma dúvida no ar. Há desportos, confundiste logo o futebol.
Sim, mas... E estamos a falar de um desporto como o ciclismo, que é um desporto de endurance, extremamente baseado na fisiologia e em capacidades que filtra uns dos outros, enquanto que num jogador de futebol é basicamente aquilo que eu defendo num jogador de futebol é trabalho. E nós temos aquilo que se fala, o melhor jogador de futebol do mundo, toda a gente sabe que ele é produto do trabalho. Enquanto que no ciclismo, a genética, quer se queira, quer não se queira, e eu acredito nisso, tem aqui muito peso. Se não tiveres um VO2 máximo superior, nunca vais a lado nenhum. Sim, o Van der Poel, pronto, desde cedo que mostrou que fisiologicamente daria um bom atleta, não é? E depois é o trabalho. E depois, claro, que o trabalho sobressai. Ou seja, eu acho que aqui a fisionomia são 5, 10% e o resto foi muito trabalho que teve ali por cima, porque ele é uma autêntica máquina, ele é uma máquina de trabalho. Até porque podes ter a melhor genética do mundo, que se não aplicares trabalho, nunca saberás onde te leva a tua genética. Sim, e aqui mostra que ele é um atleta excepcional. Exceto numa coisa que eu passo a vida a defender, ok? Se tu fores anão, por muito basquete que jogues, não vais crescer 2 metros. Portanto, isto é uma prova de que a genética limita, e muito. É tudo por hoje sobre... Exatamente, o tema não... O tema era isto. Gostávamos só de... Limitámos-nos ao Matthew Van Der Poel para também dedicarmos um bocadinho mais de tempo às perguntas que têm sido muitas. Que têm sido muitas, e desde já agradecemos sempre. Mais uma vez te digo, se és a primeira vez que estás a ver isto e tens alguma dúvida acerca de ciclismo, pode ser sobre nós também, deixa aí nos comentários que na próxima terça-feira nós estaremos cá para responder à tua pergunta. Vamos então às perguntas, ok? Vamos começar aqui pelo Rodrigo Mendes. Rafael, acham que este vídeo... Está burro. Vamos começar. Acham que este ano ainda vai haver Taça de Portugal de XCO? Bem, nós já respondemos a isto noutros vídeos, muito dificilmente, talvez só mais para o final do ano, mas muito dificilmente será no formato que nós desejamos. Segunda pergunta, Clayton Domazak. Para o próximo CLC, primeiramente, voltando à minha pergunta da semana anterior, de facto acredito que tenho testado calções de merda, pois comprei recentemente um de Garda e que diferença? Fim de semana. Este FDS é fim de semana. É. Eu conheço o Clayton e é engraçado. Mas o único ponto é que, de facto, o caimento deixa um bocado a desejar. Comprei um modelo Top Speed, o tecido é muito fino e deixa a desejar na compressão. E o calção sobe com facilidade nas pernas. Por isso pergunto, qual o modelo que vocês indicam ou utilizam? Nós utilizamos o Speed. O que é o caimento? O caimento é o corte. É tipo o corte, acho eu. Clayton é o corte. Eu acho que é o corte. Nós utilizamos precisamente o Speed e, curiosamente, se calhar que compraste o tamanho errado. Sim, porque, não sei, as minhas calções assentam-me todos bem e eu estou a usar o M nos calções e se calhar até pedi o S, mas mesmo o M encaixa bem, mas eu acho que o S me serviria melhor. Eu que sou uma vaca, em termos ciclístico, muito conhecido aqui em Portugal, eu sou uma vaca de ciclismo, eu uso o M, custa um bocadinho entrar na coxa, mas tem genética de família, a coxa é um bocado larga, mas... Não tem qualquer problema. Agarra muito, muito bem. Segundo ponto. Hoje, se fossem trocar as rodas, optariam por um modelo de alguma marca como New Race ou montariam as rodas com as partes compradas de marcas distintas, buscando assim montar a melhor combinação possível. E eu que atrasado acho que falei contigo sobre o comprar rodas às peças. Foi contigo que eu falei isso? Não. Então foi com o Diogo. O Diogo é um aluno da academia. Antigamente havia muito a moda, nas 26, de escolhia-se o aro, escolhia-se os raios, o cubo e depois até a cabeça dos raios era escolhida à parte. Entretanto isso caiu em desuso porque efetivamente começaram a surgir rodas já montadas com muita qualidade. Sim, as próprias marcas eu acho que começam a desenvolver conjuntos de rodas já... Sim, muita qualidade. Com muita qualidade. Passa à frente esta coisa de termos que andar a escolher e a ver, perceber compatibilidades e depois fazemos nós os próprios testes. Clayton, eu optaria por comprar umas rodas já montadas, até porque em termos de garantia facilita muitas coisas. Compras uma roda já montada, começam-te a partir raios, garantia com ela. Enquanto que se fores tu a montar as peças e começarem a partir raios, por exemplo, não é? Vais buscar a garantia a quem? Ou do cubo, ou dos raios, ou da cabeça dos raios. Torna-se complicado, muito complicado. Post-scriptum, 2 pontos. Quando estava a começar a frequentar os domingueiros a sério, chegou esta merda do Covid. Então conheço poucos trilhos, mas certamente aos que pude andar me encantaram. Espero ainda este ano explorar mais os trilhos do Norte. Eu só tenho a dizer, são fantásticos. Exatamente. E eu nem sei se subir mais... Aqui no Porto, aqui não há trilhos, não é?
há campos. Exato. Mas há coisas lindíssimas. Nós temos previsto umas coisas, não fossem como tu citaste e muito bem esta merda do Covid, nós tínhamos um programa excelente para levar o pessoal a descobrir coisas. Esperamos que isto passe rápido. David Rodrigues, 84. Tenho uma bicicleta roda 26 alumínio e futuramente sou capaz de fazer algumas provas e passeios, o que aconselham a melhorar mesmo em relação à bicicleta e eu, atleta treino. Abraço, grande trabalho. David, no que diz respeito à parte do treino e da preparação física, está a decorrer já neste momento um trabalho meu no Patreon para ajudar as pessoas a ganhar condição física. Por isso, esta resposta está no Patreon se quiseres vir a ser nosso patrono. Em relação à bicicleta, uma roda 26 em alumínio, eu não sei o que é que podia fazer aqui, não me passa Sim. Não sabemos o peso, não sabemos o tipo Exato. de bicicleta, não sabemos as suspensões, material, as rodas, o material, nós não sabemos absolutamente nada. Uma roda 26 em alumínio pode ser uma excelente bicicleta para tu te divertires e fazer aquilo que tu te propões. Portanto, usa a bicicleta, não te preocupes com isso, certo? Exatamente, melhora-te a ti e depois a bicicleta, se tu sentes necessidade, Até porque vais começar também a saber o que é que estás a fazer, vais começar a perceber o que é que queres fazer e aí surgirá também naturalmente um conhecimento melhor sobre o material. Diniz Moura, olá Pedro, olá Rafael, pergunta para o próximo CLC: porque o ciclista World Tour usa um algodão no nariz para o aquecimento do contrarrelógio? E já compraste o Garmin 520. Ora bem, Rafael, queres responder? Porque é que usam um algodão no nariz? Eles usam um produto que eu depois, por acaso, não sei se isso varia depois. Não, mas eu ia dizer, não sei se depois as equipas apostam, não sei se é permitido um único tipo de produto ou se usam muito, mas basicamente é um descongestionante nasal que lhe... E um vasoconstritor para... Sim, faz o mesmo que aqueles pensos que eles usam, eles dilatam as narinas e eles respiram melhor. 27 Lioge. Pneus diferentes na dianteira e traseira. Sim, não. Vantagens, desvantagens. E se por fim se justifica para quem apenas se diverte, por gosto, sem competição. Embora goste de me aventurar. Abraço e continuem com um bom trabalho. Rafael. Sim, pelo menos para nós, é assim, eu vou desmontar esta pergunta. É um sim, na minha opinião, para a competição. Sim, é um grande sim. E porquê? Porque os diferentes percursos que tu queres para a frente, um pneu com um taco diferente daqueles que tens para trás, podes querer um pneu com uma diferente grossura do que queres para trás, porque a variação de peso na bicicleta o peso está todo na traseira, então tu queres um pneu, por exemplo, que agarre muito bem à frente, que é para tu não teres que estar sempre a colocar o peso na frente. Agora, para quem só faz diversão, para quem é por diversão, não sei se... Acho que depende do uso que dás à bicicleta. Depende do uso e depende também do conhecimento e da técnica que tem, porque quando se tem mais técnica vais notar essas diferenças. Quando não tens técnica, se calhar não vai notar grande diferença. Sim, mas sim, para a competição usa-se muito. Marco Silva, boas, parabéns pelo excelente trabalho e qualidade. Sou relativamente novato nestas andanças do BTT, rondar os 3 meses com 80 a 100 km por semana. Marco, já vais bem lançado. E o vício aumentou com o vosso conteúdo. Obrigado. No fundo é isto que nós queremos fazer, pôr o pessoal com mais vontade de pedalar. Pergunta CLC: dores na parte frontal do quadril a puxar para o interior da coxa são obrigatoriamente originadas por um mau bike fit ou pode ser apenas um vício de puxar a perna em direção ao quadro? Apenas acontece numa das pernas. Um abraço. Marco, nós somos assimétricos, lado esquerdo diferente do lado direito, e portanto muitas das vezes essa assimetria pode ser mecânica ou pode ser biomecânica, ou seja, pode ser originada por uma diferença no comprimento dos ossos ou pode ser orientada por simplesmente uma diferença no conjunto músculo-tendinoso. Eu não quero falar aqui e dizer que foi um mau bike fit, eu teria que fazer uma avaliação para perceber exatamente o que é que se passa. Eu diria que é perfeitamente normal, como já acabei de dizer, temos um movimento diferente no lado direito e lado esquerdo. Se isso é benéfico, não, tem que ser corrigido. O movimento deve ser o mais simétrico possível e aquilo que tu manifestas é um problema dessa assimetria para todos os efeitos. Eu recomendava que tu revisses esta situação, porque se já estás a sentir dor, pode vir a originar uma lesão. E este movimento do joelho em direção ao quadro significa também que estás a criar uma tensão acrescida na articulação do joelho, quer na parte interior, quer na parte exterior. A experiência que eu tenho é que a articulação está a sofrer mais carga na região exterior, possivelmente, e isto pode originar desgaste dos revestimentos articulares, do próprio menisco. Paulo Silva.
Pergunta CLC. Boas, Pedro e Rafael. Na minha bicicleta de estrada, quando uso a posição apoiado abaixo do guiador, mais agressiva aerodinâmica, fico com uma dor no pescoço, ao fim de uns quilómetros, e fico com essa dor o resto da volta. Nas outras duas posições de topo do guiador, estou super confortável, pois já fiz uma volta longa sem usar a posição aerodinâmica e não me doeu nada. Aquilo que estás a queixar deve ser uma coisa que é muito comum nos ciclistas, que é uma inflamação de um disco aqui na zona da cervical, uma dor muito aguda, muito localizada e extremamente incomodativa. Isso diz-me duas coisas. Diz-me que a bicicleta está muito baixa para essa posição, ok? E diz-me também que quando vais para os drops estás a utilizar os braços completamente esticados. E é por essa razão que tens essa dor. Tens que rever a posição dessa bicicleta. Hugo Reis pergunta para o próximo CLC. Já vos sigo há bastante tempo, até fiz vários bike fits contigo, inclusive a minha esposa também. Uma pergunta: adquiri uma nova BMC 4Stroke em substituição da minha BMC TE02. Logo ao olho nu, reparamos no ângulo da suspensão. Pelo que vejo no mercado, as full suspension começam todas a ter ângulos mais abertos. Quais os prós e contras desse ângulo? Quem faz uns XCMs vai sofrer mais nas subidas ou estou errado? Já agora, se tivessem a oportunidade, verifica a geometria delas e diz-me a tua opinião. Eu, por acaso, já vi a geometria desta bicicleta. E é uma tendência a abrir, no fundo, não é abrir, porque no fundo diz fechar. Exato, mas é afastar mais, não é? Exatamente. Mas isso, por exemplo, isso não está a ir buscar muito a geometria às bicicletas, por exemplo, de downhill? Está, sim senhor. Ou seja, é para a técnica, não é? Por causa da... Está a dar conduções técnicas a descer muito mais confortáveis, muito mais confortáveis também, e está-se a fazer outra coisa também que aconteceu muito, que é nas suspensões totais está-se a passar o peso do ciclista mais para o eixo traseiro, aliás, como acontece nas bicicletas de downhill, ok? O que faz com que tenhamos quase que o melhor de dois mundos, que é desces com mais conforto, com mais à vontade, e as bicicletas são muito mais permissivas nos erros. E como depois tens o peso mais no eixo traseiro, tens mais tração, mas também obriga em muitos casos a fazer mais pressão no guiador para a roda da frente não ter aquela sensação de estar sempre a sacar cavalo, que acontece muito. Há forma de tentar contrariar isto um bocadinho sem perder aqui as duas coisas, porque eu, enquanto treinador, eu beneficio sempre as subidas, porque é nas subidas onde se vai buscar o tempo. Sim. É nas subidas onde se ganha corridas, não é? E, portanto, é um bocadinho por causa disto, Hugo. E aparece por lá para tomar um café, nem que seja para tomar um café. Gil Cardoso, pergunta CLC, Slim, Barcará da Scott ou Aelos Comp? Barcará era um modelo do Renault Clio, era os Barcará, que era tipo um topo de gama. Tu querias dizer Belcarra, mas eu percebi. Aelos Comp, sem dúvida, Aelos Comp. Pelo formato, não tem a ver com o preço, embora o Aelos Comp tenha aquele preço que eu inclusive já deu para fazer um vídeo sobre isto. Pelo formato em si, Aelos. E Lídio Faria. Olá CLC, ando com 3 bikes diferentes. Mountain bike, road e spinning. E sinto que em cada bike trabalho diferentes grupos musculares. A única coisa em comum das três é o cilindro estar a 72 cm do eixo pedaleiro. O resto é o que dá mais conforto ou que vinha de fábrica. Acham que preciso de um bike fit nas 3 bicicletas ou é normal cada uma puxar por diferentes grupos musculares das pernas? Rafael, na tua opinião, que ainda não tens grande coisa neste, quando estás em bicicletas diferentes e cada uma das bicicletas ativa uma região diferente muscular, o que é que tu achas que está aqui de errado? Pois, boa, é a chamada boa pergunta, não é? É a posição. Oh, sim, mas é a posição, mas deve-se aqui a posição. Então, se estás não sei, se estás em ângulos diferentes, o músculo vai ser ativado de forma diferente, vai ser mais ou menos solicitado. Pois, vais solicitar mais este grupo, mais aquele músculo. Elídio, sim. Estás a falar de 3 bicicletas diferentes, muito diferentes, cada uma precisa de um bike fit. Budacão. Bom, vou trocar de rodas por avaria. Tenho bicicleta de estrada numa gama alta e peso dentro dos 7 kg. Tenho 65 kg e 1,80 m. A minha grande dúvida prende-se entre comprar 38mm ou 50mm de perfil. O receio de comprar 50mm é os ventos cruzados e os sustos e desequilíbrios que podem provocar na bicicleta. Na minha zona, mais de metade das vezes que saio está vento suave e moderado. Atualmente tenho 38 e acho perfeitamente suportável. No passado tive umas rodas de 50 e era uma grande armadilha com vento, mas tanta coisa mudou na engenharia das rodas. Alguma orientação? Rafael? Assim, eu acho que o 38 é mais que suficiente. Nós já tivemos a oportunidade de experimentar, na altura foi
uma Specialized Advantage, ela vinha com... Sim, vinha com 62 ou coisa parecida, 64. Foi a pior coisa que eu já tive a oportunidade de pedalar. Não gostei nada. Não na bicicleta, por causa das rodas. Sim, a bicicleta é fantástica. A bicicleta é incrível, mas eu também não tive muito tempo para me habituar, mas eu acho que aquilo já não é uma questão de habituação, é muito mau. Aqui no Porto, acho que não temos tempo. Onde há a meteorologia aqui no Porto acho que não é muito propícia a utilizar esse tipo de rodas. Portanto, acho que o 38 é eu acho que o 35, 38 é aquela roda perfeita para tudo. Eu chamo-lhe a vai a todas. Uma roda com maior perfil pode ser positiva, sem sombra de dúvidas, principalmente na roda de trás, porque dá-te mais rigidez, perdes menos energia. É por essa razão que os sprinters usam rodas de perfil muito alta. Mas para quem faz uma utilização mais frequente da bicicleta com este tipo de rodas, ter rodas de 50 é um pesadelo. É um pesadelo. E acho que a 38 é muito bom porque sobe-se razoavelmente bem, a descer também safa bem, carregas e a bicicleta sai. Portanto, acho que o 38 é a melhor escolha. Firmino Dias, mais um excelente programa. Pergunta para o próximo CLC. Usam alguma coisa para proteger os quadros das bicicletas BTT? Refiro-me especificamente a películas que protegem a pintura em zonas específicas. Que aconselham? Oh, Firmino. É película e rezar muito o terço. Nós usamos películas. Eu, inclusive, tive uma marca que me prometeu películas de proteção. E eu recusei. Não é que eu tenha recusado, a proposta é válida ainda. Só que eu não estou agora numa de trocar de películas de bicicleta e por isso, agora não vale a pena. Mas futuramente vamos mostrar as películas, vamos fazer uns testes. Mas eu para já não queria falar sobre marcas, mas películas sim, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. André Silva. Pedro e Rafael, que luzes lanternas usam nos vossos passeios noturnos? Espera. Tiago Pinto. Boas, Pedro e Rafael. Continuem assim cada vez melhor. Pergunta para o CLC. Tipo de luzes que para começar a fazer voltas noturnas para frente e para trás e se vale a pena ir ao AliExpress. Obrigado. Nós não vamos responder a isto. Eu vou sair deste vídeo, porque já tinha pensado isto a semana passada. Vou entrar num site, vou comprar uma série de luzes e vou fazer uns testes. Precisamente para isso, porque está a chegar a primavera. Está a chegar... não, já estamos na primavera. Não estamos nada. Não faço ideia quando é que estamos. Esquece. Não percebo nada disso. Não interessa. Está a chegar o bom tempo aos noturnos. E eu adoro fazer noturnos, principalmente aqui no Porto. Quando íamos até à Ribeira, parávamos, bebíamos uma cerveja. Ele ainda não era desse tempo, não é? Comia-se uma bola de carne e vinha-se embora. E eu adoro fazer noturnos. Acho o Porto uma cidade excelente para fazer noturnos. Quero fazer isso e vou falar sobre luzes. Mas isso vai ter um vídeo muito, muito específico só sobre isso, porque eu quero comprar algumas luzes compradas num determinado site chinês. Já disse. Ricardo Matos. Em que altura do ano as marcas lançam os seus novos modelos BTT? Abraço. Costuma ser, a maioria das marcas costuma ser no início do ano, mas depois há algumas marcas que não precisam de ter as marcas maiores não precisam de ter uma altura do ano, eles sabem que quando lançarem vão ter o público deles sempre com as orelhas bem espetadas, mas habitualmente costuma ser no início do ano. Não, no início do ano já são as coleções novas, Rafael, a vender. Sim, mas... as coleções são apresentadas no final do ano, para serem vendidas no início do ano. Eu pensei que era sair... Mas é uma tendência que está a morrer. Eu honestamente, eu sou o defensor que já não tem lógica fazer isto. Mas isso sou eu. Se eu fosse gestor de uma marca, eu não escolhia uma zona do ano, uma altura do ano, para apresentar as bicicletas. Eu ia apresentando conforme fosse sair. Por exemplo, numa altura do ano apresentava as bicicletas de cidade, porque acho que tem muito mais lógica apresentar as bicicletas de cidade, por exemplo, na altura em que o pessoal vai trabalhar. Apresentar as bicicletas de BTT, por exemplo, no início na altura da primavera, ou para a primavera. Ou no inverno, que se calhar há pessoal que utiliza mais no inverno. Eu fazia mais uma ação deste género. Está a perder um bocadinho, mas tradicionalmente era a partir de setembro, agosto, para serem vendidas já no início do ano. Nuno RPM, mais uma pergunta. E eu o que gosto de fazer é subir e fazer muitos quilómetros. Qual a vossa opinião? Uma bike seja mais indicada para o que tenho mais facilidade, que é subir, ou uma bike privilegie o que tem mais dificuldade, uma geometria mais para descer? Eu vou começar por responder na minha vertente de treinador. Como treinador, o que eu faço é saber aquilo em que o atleta realmente é muito bom e torná-lo ainda melhor. Pegar naquilo que realmente é bom e torná-lo ainda melhor. E depois pegar naquilo em que ele é mais fraco e tentar trabalhar isso. Mas a minha primeira opção é sempre pegar naquilo em que ele é bom e trabalhar para ele ser ainda melhor. E tentar para ali disfarçar as partes menos boas. O que é que achas, Rafael? Eu acho que uma bike que privilegia... Eu acho que neste momento já há bikes um bocadinho multifacetadas, não é? As bicicletas, a própria geometria das bicicletas que têm saído atualmente, acho que já são um bocadinho faz tudo.
Sim, acabamos de falar Portanto, disso. acho que já não estamos numa época em que, por exemplo, as bicicletas ou são para subir, ou são, não é para descer, mas ou são, por exemplo, ou são feitas para sprinters ou para trepadores, não é? Falando assim, em termos de ciclísticos, não é? Pois, eu Não há não sei. bicicletas para subir e Eu para não sei descer. se o Nuno está a falar de BTT ou de estrada. Olha, agora foi uma boa... Pois. Agora falaste Oh, bem. Nuno, eu não sei se está a falar de BTT ou de estrada. Eu creio que será de BTT porque não tem falado mais de BTT. Agora falaste bem, mas de BTT, pois, aí é que a coisa muda de figura. Pois, mas Uma aqui não... suspensão total é uma suspensão total, não é? Sim, E mas acho que há neste suspensões momento- totais que ajudam muito a subir e há suspensões totais que são uns carros a subir. Porque levas ali, Sim, exato, eu estou a perceber. não é? Não sei se vocês estão a perceber. Sabem aquela suspensão total? Faz aí, Rafael. Estou a Faz aí. Essas são uma porra para... Eu gosto é quando as pessoas me dizem mas ela para não fazer isso bloqueias a suspensão. E eu respondo assim, se eu para ela não fazer isso bloqueio a suspensão, para que eu quero o motor traseiro? Não ficamos sem perceber. Gonçalo Souza pergunta se LC, a idade importa para se iniciar nas provas e em atleta de XCO? Responde tu. Sim, importa. E eu está a mentir que não importa, que se dissesse que não importa, mas se isso é impeditivo de alguma coisa, não. Portanto, Isto importa se tu quiseres chegar a um alto rendimento. sim, ele está a dizer para se iniciar nas provas e em atleta de XCO. Importa. Íamos estar a ser hipócritas se disséssemos que não importa. Sim, porque importa, se não é? tu sonhas- Se tu entras com 20 anos... Se queres ser campeão nacional já foi. Com 20 anos, se és campeão nacional, ok, olha, então se calhar vamos lá levantar o pé um bocadinho e pôr os pés na terra, não é? Depende, pode ser ali um fenómeno. Sim, podes, mas... Pode ser um Remco à tua frente. Está bem, mas quantos Remcos é que há no mundo? Se calhar 1 em 1000. Quantos Matthew Van Der Poels é que há? Sim, lá está, ou seja, a idade importa muito, como é lógico, mas não é impeditivo de nada. Portanto, Sim. não te foques nisso, faz as provas, vai às provas, treina, diverte-te E aprende E o muito. que tiver que aparecer, vai aparecer. Exatamente. Acaba por ir um bocadinho aquilo que eu falei no início, que tu acabaste por me atropelar, é a parte da genética. É que tu podes ter a melhor genética do mundo, mas se não investires trabalho nela, nunca vais descobrir. Exatamente, tu até podes não ter a genética, mas se houver trabalho à mesma, ela vai aparecer na mesma, porque nós temos atletas como o Matthew Van Der Poel que têm lá a genética toda para ser um bom atleta, ou seja, desde sempre eles olhavam para ele e diziam, ok, ele fisiologicamente é um atleta, tem tudo para vir a ser Mas um se não atleta tivesse- topo, mas por exemplo temos o exemplo do Nino que nunca teve a genética com ele e no entanto... É o que é campeão olímpico, 7 vezes campeão do mundo, ou 5, ou lá quantas vezes é que ele Sim, é porque campeão só do para mundo. dizer, o Nino sai fora daquilo que são os parâmetros do Sim, atleta da elite. o Nino É sempre baixo, foi é baixo, pesado. é pesado, ele usava uma roda mais pequena, mesmo por ser baixo e pesado, e no entanto é o atleta que é, portanto, diverte apenas. Filipe Oliveira, olá Pedro e Rafael, parabéns por este forma de CLC. 3 perguntas para esta semana. Como retirar as rodinhas de bicicleta de uma criança de 5 anos, apesar de ser contra, porque entendo que o equilíbrio se ganha com o tempo, para evitar uma crise diplomática em casa, acedi fazê-lo. Idade para uma criança começar a utilizar as balance bike. Ora bem, vamos começar por esta. Idade para uma criança começar a utilizar as balance bike. Ter tamanho para se sentar em cima de uma balance bike e pôr os pés no chão. Sim, mas não é meu bem sobrinho. uma idade, não é? Não é bem uma idade, é um conceito. Quando ele pegar na bicicleta e conseguir estar em cima dela, está pronto. Exatamente, eu Não é vou bem dizer, uma por idade. exemplo, o meu sobrinho Vicente, que é roda baixa, não é? É roda baixinha, com 2 anos já estava a andar na balance bike e a utilizá-la perfeitamente. Nós temos, por exemplo, um pequenito amigo, não é Francisco é o teu irmão, o Frederico, que é 2 meses mais velho que o Vicente. A primeira vez que pegou na bicicleta, soube utilizá-la. Na balance bike, a primeira vez que pegou na bicicleta, a mãe mandou-me um pequeno vídeo há relativamente pouco tempo. A bicicleta tinha acabado de chegar a casa, ele pôs em cima dela, porque aquilo é extremamente intuitivo e o objetivo é esse. E ele soube logo utilizá-la. Fantástico. Uma criança de 5 anos já não devia usar rodas rodinhas há muito tempo. Quando nós colocamos rodinhas, as chamadas rodinhas de equilíbrio, numa bicicleta, na verdade não estamos a dar equilíbrio nenhum à criança, estamos a fazer exatamente o oposto. Estamos a dar-lhe uma noção de utilização de um objeto que não é uma bicicleta, porque a utilização da bicicleta requer equilíbrio. O equilíbrio adquire-se, ok? Não se aprende, não se ensina, adquire-se. E quando nós estamos a pôr rodinhas, a criança não tem a possibilidade de adquirir esse equilíbrio. A melhor coisa que se tem a fazer é tirar imediatamente os pedais, tirar as rodinhas e pôr o selim no chão e transformar aquela bicicleta numa balance bike para uma criança de 5 anos. Rafael, nós que já fizemos trabalho a ensinar adultos a andar de bicicleta, em média, quanto tempo nós demoramos a ensinar alguém a andar de bicicleta? Às vezes muito pouco tempo. Uma hora, 1 hora e meia, se a pessoa for um bocadinho mais difícil, mas
Mas no geral, 1 hora e nós pomos a malta a andar de bike. Exatamente, e estamos a falar de pessoas adultas onde quanto mais crescemos, mais difícil é, ok? Nós, em média, demoramos 1 hora e meia a ensinar alguém que já tenha consciência do objeto a andar de bicicleta. Quando eu digo alguém com consciência, por exemplo, alguém com 5 anos, alguém com 6 anos e alguém com 40 anos. Hora e meia está a andar de bicicleta, isto é garantido. E é preciso saber dar estes passos. E as rodinhas são o maior objeto anti-bicicleta que existe. Anti-bicicleta. Portanto, tirar essa rodinha já. Pergunta polémica. A patroa cá de casa quer oferecer uma bike. O problema tem que ser um dos 3 modelos escolhidos por ela. Está certo. Está certo. E não bufa. Entre 2 da Decathlon de 12 velocidades ou a X-Caliber da Trek de 9. Por qual optariam? Sendo que a grande parte dos trilhos que faço, vocês conhecem. São na zona sul de Vila do Conde, Trofa e Maia. Obrigado e grande abraço. São trilhos engraçados e podem ser trilhos muito técnicos. Podem, e nós já falámos disto Rafael, de outra maneira, em CLCs anteriores. É assim. Queres uma bicicleta da Decathlon, neste caso são 2, de 12 velocidades. Mas a Excalibur é ou uma X-Caliber da Trek. É uma bicicleta de alumínio da Trek entrada de gama, com 9 velocidades. Para ter 9 velocidades tem 3 pratos à frente, se não estou em erro. Então lá está, foi o que já falámos. Eu acho que prefiro recuar naquilo que é os autocolantes que tem no quadro, mas ter um material melhor. Exatamente. Não é? Do que ter ali autocolantes de maior calibre e o material nem ser grande coisa. Portanto, são essas as escolhas. Sim, no fundo estamos a falar de quadros de alumínio. Quadro de alumínio por quadro de alumínio, e eu optaria sempre pelo melhor equipamento. E quando eu me refiro ao melhor equipamento, é o equipamento mais atual, aquele que será depois aquilo que tu vais passar a seguir. E a Decathlon oferece-te isso. E eu ia para a Decathlon, sem sombra de dúvidas. Exatamente. Se eu tivesse que optar para mim, para um atleta meu, algo aqui neste género, Decathlon. Porque já vou estar a ensiná-lo a utilizar monoprato e 12 velocidades. Ok? E a Trek, pronto, estás a comprar uma Trek. Ias comprar uma Trek, mas... 3x9. Ângela Correia, mais uma pergunta. Acho interessante explicar ao pessoal em que se baseia um teste de lactato, como é medido, as vantagens que traz para o atleta e a importância de ser feito com regularidade. Ângela, isto eu não vou responder aqui a isto porque isto é um vídeo só disto. Não é? Sim, mas podemos dizer basicamente em que é que se baseia. O teste de lactato é um teste por patamares que o atleta está no rolo, neste caso no rolo de potência. Nós temos o Tax Neo. Neste teste nós avaliamos, nós tiramos medidas como a potência, a frequência cardíaca, a cadência e o lactato em si. Desde já, o que é o lactato? É a acidez que é provocada nos músculos, é o que faz arder as pernas. É um subproduto da produção mas... energética aeróbia glicolítica e anaeróbia. É capaz. Ou o que faz arder as pernas, para tu que não percebeste um chave do que ele acabou de dizer, é o que faz arder as pernas. E nós basicamente medimos essa acidez que há no corpo. É um teste que nós começamos com uma potência baixinha, não é? Para aquecer, e depois, à medida que vamos subindo, nós no final de cada patamar tiramos uma gotinha de sangue, neste caso do dedo, mas há quem faça também na orelha. O valor vai ser o mesmo, no dedo é mais simples para nós, para medirmos, mas o valor ia ser exatamente o mesmo. E pronto, vamos medir a capacidade física do atleta. E é importante ser medido com regularidade para sabermos em que direção estamos a ir, como todos os testes que são feitos ao longo da vida, como são feitos na escola. Ou seja, se o treino está a ser assimilado pelo atleta ou não. Sim, porque a partir daí nós percebemos se o treino está a ser bom, se o treino está a ser mau, porque nós podemos ter resultados positivos ou resultados negativos. O atleta pode até regredir porque o treino não está a ser bem aplicado. Portanto, é para sabermos em que direção estamos a ir. Queres falar um bocadinho sobre o treino estar aplicado ou não estar aplicado? Ou falamos disso noutro vídeo? Falamos, isso é um assunto que dá para falar. João Catarino pergunta para o próximo CLC: qual a melhor medida de pneus para uma bike de XC, na vossa opinião? A melhor medida de pneus tem a ver com o tipo de ar, com a largura de ar que estamos a utilizar. E do que também fazes. E do que estás a fazer, exatamente. Nós, neste momento, temos aros ainda relativamente antigos. O meu é 17mm de largura, era o que se usava há 5 anos. Atualmente os aros estão aí na direção dos 25, 28, 30mm de largura, que era o que eu gostava de ter a seguir. E estamos a usar pneus 2,25.
Exatamente. Eu e ele estamos a usar pneus 25. Eu gostava de dizer, por exemplo, que quando eu vier a ter uma roda com um aro 30mm, estou ansioso por experimentar os 240, por exemplo. Eu acho que já deve ser um bocado... É o que o Nino está a usar atualmente, Rafael. Eu acho que é capaz de já ser um bocado um patacão. Eu gostava, eu vou experimentar, eu quero experimentar. Sim, experimentar, nós temos que experimentar para saber se é bom. Exatamente, se não é, até porque a Wolfpack... Mas assim só de ver parece ser um... A Wolfpack também tem esta medida, tem uns 240. Miguel Bruno, boa tarde. Para quando esse vídeo da depilação às pernas? Será que um domingueiro vai ter benefícios? Vai. Continuação de um excelente trabalho. Sem dúvida que vai. Em quê? Fica mais bonito, de certeza, não é? As meias se assentam-lhe melhor, não é? E agora vem aí o pessoal do downhill tudo cego já. Ui, que é isto? Pouca vergonha, são mesmo crossistas. Não vai trazer benefício nenhum. É só mesmo porque fica bonito, só. as massagens são mais confortáveis. Eu ia morrendo de engasgado por causa disto. Houve um teste, há uns anos atrás, eu tive acesso a um teste, uma validação científica, chamamos-lhe assim, em velódromo, o teste da hora, onde dizia que a depilação interferia nos milésimos de segundo. Estamos a falar uns milésimos, não é? Pelos, cria atrito, não é? Mas acho que, acima de tudo, é uma questão estética. Porquê que tu fazes depilação? É só estético, é só Porquê que fazes depilação? Que gosto que as meias assentam melhor. Só assentam melhor na perna, mais nada. Também gosto, olho e vê se o músculo mais definido. Quando o músculo está definido, não é o caso deste momento, ok? Mas vê se fica mais definido, a tatuagem que temos na perna fica mais bonita. Porque é que acham que os do downhill andam sempre com as pernas tapadas? Exatamente. Devem falar mal e dormir mal. Posso mal é sono. Ter pelos é mais quentinho no inverno. É capaz, não digo que não. Macaco ciclista. Perguntas para a próxima semana. Como escolher a relação de cassete mais adequada para a minha bicicleta? Macaco ciclista, eu vou deixar aqui em baixo um link para um trabalho, para um vídeo que eu fiz sobre isso. Andas distraído. O que devo ter em conta quando chega a hora de comprar um capacete novo e qual a diferença entre os capacetes de BTT e de estrada? Queres responder? Assim, o que ter em conta é que ele seja fiável, não é? Eu acho que aqui no capacete, optar por uma marca com reputação é importante. Sim, acho que mais vale gastares umas boas lecas aqui num capacete. E a diferença entre BTT e estrada vai ser a forma dele, não é? Os estrada são um bocadinho mais aerodinâmicos. Sim, apostam mais nos capacetes aero, vai ser mais a geometria, porque funcionalidade vai estar lá. Eu passo a vida a dizer, e não me canso de dizer isto mesmo, que é, quando vocês vão comprar um capacete, eu sei que os capacetes são caros, eu neste momento estou aqui numa tentativa de captar investimento, porque está a chegar o dia do pai, e quero trocar de capacete, mas eu acho que não se deve olhar ao valor que se vai pagar pelo capacete. É talvez aquela única peça... Tu não olhas. Quando é dado não se olha, não é? Mas eu sou um rico pai. É capaz, é? Não sou um pai rico, mas sou um rico pai. É aquela peça que tu nunca vais querer saber se o investimento foi bom ou se foi mau. Quando tu percebes se o investimento foi bom ou foi mau, é por uma má razão. E, portanto, eu dou valor a uma marca de capacetes com prestígio. Eu aí dou valor ao autocolante. Nos capacetes, honestamente, eu dou valor ao autocolante que está lá, ao nome. Sim, mas se ficares bem nas fotos, acho que a partir daí foi um bom investimento, não é? Essa é a segunda opção. Acho que, para mim, se cai parte, é secundário, mas que eu fique bem nas fotos é o mais importante. E isso é que define se é um bom investimento ou não. Portanto, é isso. Vais para o espelho e experimentas capacetes até encontrares um que fique bem. Importante é encaixar bem na cabeça, queria dizer isto. Exato. É muito importante o capacete. Agora estou a falar a sério. Encaixar bem na cabeça, sentir que o capacete fica como uma luva na cabeça. Terceiro, o que mais gostam dos dias ou fins de semana de provas? Agora bateu aqui uma saudade. Fossem taças, campeonatos nacionais, até mesmo as provas recreativas, não sei se é o termo mais correto, como resistências ou Vila do Conde, Peneda, Jerez Extreme. Grande abraço. Eu acho que vamos terminar o CLC hoje a falar sobre isto. Sim, acho que... Eu tenho saudades do convívio. Eu vou pôr aqui tudo no mesmo saco, taças, campeonatos e provas de resistência, porque, sei lá, eu já só tenho saudades do ambiente. Do ambiente que é nós chegarmos com a tralha toda às costas, já nem temos mãos para pegar em mais nada, chegarmos à tenda, estar lá a malta toda, irmos passando pelas tendas e o pessoal cumprimentar-se. É um ambiente muito, muito bom. Muito positivo, muito... Depois...
aquele ouvir os rolos, ouvir os pessoal a aquecer nos rolos, que é um barulho ensurdecedor, mas é um barulho que eu tenho muitas saudades. Ouvir o speaker a falar, tenho saudades, tenho saudades do Pedrosa. O Pedrosa. Eu nunca pensei em vir a dizer isto, eu tenho saudades de ouvir o Pedrosa. Porra, o Pedrosa a cumprimentar a malta, a falar do ambiente que se vive e pá, é uma coisa Temos que convidar o Ângelo Pedrosa para um selfie, quando tivermos o podcast. Sem dúvida que ele deve ter muitas histórias para contar. Temos que o chamar, porque é uma pessoa que é uma pessoa que dá saudades de ouvir o Pedrosa. Mas é tudo, é o ambiente a caravana de XCO. Eu vou falar de XCO. Cria-se uma caravana, cria-se um espírito, as tendas montadas uma ao lado das outras. As pessoas ao fim de pouco tempo conhecem-se todas, quanto mais não seja de vista. Sim, é um ambiente muito bom porque não há rivalidades, ou há muito poucas, não é? E as que há são logo excluídas, nem sequer entram para aquele ambiente. E são coisas muito boas, aquele nervosismo antes de começar a prova, aquele silêncio que se faz 30 segundos antes, quando o speaker diz que faltam 30 segundos, aquele silêncio que se instala para que toda a gente consiga ouvir o apito, e depois o barulho que há quando ele dá o apito, nas zonas técnicas, vê o pessoal lá à espera que os atletas passem para... Eu, como não faço taças de Portugal já há uns anos, eu tenho saudades de quando faço os regionais, de andar ali a discutir com como é que ele chama? O Orlando, não é Orlando? É Orlando. Tenho saudades de andar a discutir o penúltimo lugar com o Orlando. É um ambiente muito, muito bom. Repara, discutiu o penúltimo lugar. Nós chegámos ao final da prova. É fantástico. Tenho saudades de ver o Rafael a babar óleo pelo caminho fora. Tenho saudades de ver os miúdos correr. Tenho saudades de ver a Rafaela a correr. O estilo da Rafaela. A Rafaela é a nossa única atleta da academia neste momento feminina. Tem um estilo único, incrível. E tenho saudades de ver os miúdos chegarem empenados. Tenho saudades de pôr dorsais nos miúdos. Tenho saudades de fazer os reconhecimentos. Da massa com atum. Não sei. Tenho saudades de estar cansado de comer massa. É um ambiente único que quem nunca experimentou, quem nunca vivenciou, e se um dia for possível nós voltarmos àquilo que era, seria muito bom de toda a gente experimentar. Um dia ir ver, por exemplo, uma Taça Portugal, que eu acho que é onde tem o melhor ambiente, não é? Não tirando coisa às provas regionais, são provas regionais, é muito menos pessoa, mas uma Taça Portugal, o espírito que é uma Taça Portugal. Eu gostava de convidar aqui, quem nos vê, quem nos conhece aqui através da câmara e tem alguma curiosidade, eu gostava de um dia convidar este pessoal a juntarem-se na nossa tenda e nós nós explicávamos como é que é uma Taça de Portugal, como é que as coisas funcionam e tentar passar um bocadinho esta emoção que nós vivemos, neste momento vivemos uma tristeza muito grande mesmo, uma saudade disto tudo, porque isto faz falta, eu sinto falta de estar cansado, porque quando chegamos ao final ao Campeonato Nacional, já estou cansado de montar o paddock. Eu já não posso ver bicicletas. Sim, Chega a agosto, esqueçam as bicicletas, eu não quero ver bicicletas, carambas. E o ano passado, chegámos a montar o paddock aqui no nosso short track porque eu tinha saudades de montar aquilo. Sim, lá está, é um ambiente muito, muito bom. Tenho muitas saudades daquilo que é competição a sério e espero que isto volte rapidamente. As provas de etapas que, como tu mencionas aqui, falas do Vila de Condes Extreme, que eu já fiz 3 vezes, e eu tenho saudades e gostava de uma próxima vez levar o Rafael, que estava no plano, nós fazemos provas juntos de etapas. Sim, porque nunca deu. Exatamente, tu eras menor, não podias fazer, e depois quando finalmente pode fazer, Covid, não é? Exato. E uma das coisas fantásticas que tem, vamos voltar ao convívio, que é terminar a prova, e neste estilo de provas de etapas nós vamos dormir lá todos juntos, e o melhor acontece quando tu terminas a prova, que é tomar o banho, estar todo roto, conversar, ver os outros, ver tudo. É um ambiente super positivo. O ciclismo tem um ambiente fantástico, excepcional. Eu acho que poucos desportos de equipas darão este tipo de sensação de... Como eu disse, não há rivalidades e as que há são logo postas de parte porque não se querem para aqui rivalidades. Portanto, acho que foi um bom tema para acabar o Celsius. Meus caros, hoje ficamos por aqui com muita saudade. Macaco Ciclista, deixaste-me aqui... Já vou dormir a chorar. Deixaste aqui a pensar em tudo isto que faz muita falta. Faz-nos falta a nós, faz falta a toda a gente, faz falta aos miúdos que estão em formação. Faz muita falta, porque é a formação que estes miúdos estão a perder e não vão voltar a ter, porque muitos deles não vão voltar a ser juvenis, não vão voltar a ser infantis, não vão voltar a ser cadetes,
E são anos muito importantes, anos de transição que são muito, muito importantes naquela que poderá vir a ser a carreira deles. Exatamente. Faz, não só na carreira, mas na formação enquanto pessoas. Exatamente. Poucos irão são anos, principalmente... Eu penso naqueles miúdos que não passaram para cadetes, não é? Ou que passaram, mas foi um choque enorme porque... Exatamente. Nós temos... Vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, a nossa única feminina, ela passou de infantil... Para cadete. Juvenil. Sim, ela fez 3 corridas como juvenil. Sim, exato, sim. E vai passar de infantil para cadete. É muita violência, não há comparação, não há comparação. E eu hoje falava por mensagem com um dos atletas, com o Diogo, e o Diogo acha que esta interrupção fez bem para ele ter tempo de evoluir. Não faz ideia. Ele não faz ideia o que perdeu. A evolução em prova teria sido 10 vezes aquilo que evoluiu neste período sem provas. Exatamente. 10 vezes. 10 vezes. Porque quem acha... por exemplo... Ele não tem a experiência. Eu estou a falar do Diogo, não é? Ele acha que evoluiu, mas ele não tem como... Que medição é que ele tem para se evoluir? Não tem. Ninguém tem nesta fase. Ninguém se compara com os outros, que é uma coisa muito importante nas provas. Nós íamos comparando o nosso nível com os dos outros atletas, porque é assim que as coisas funcionam na competição. Nós queremos ser atletas, nós estamos sempre a comparar com os outros atletas para saber no nível em que estamos, porque eu tenho que ser melhor que o segundo classificado, só assim é que posso ficar à frente dele, não é? E portanto e depois há a evolução técnica que as provas eles trazem. Depois aprendem uns com os outros e é um momento que era muito importante para eles, para nós, para toda a gente que nunca mais vamos ter. Que isto não se recupera efetivamente, infelizmente isto não se recupera. Só espero que 2021 não será diferente, só espero que 2022 seja um ano que traga isso, principalmente para os miúdos, para que possamos ter aqui miúdos a correr de facto com paixão pelo desporto e que um dia, se eles quiserem, possam vir a ser grandes atletas. A ver se nós conseguimos continuar a contagiar pessoas a pedalar, a gostar do desporto e apaixonarem-se pela competição e sobretudo pela bicicleta. Exatamente. É tudo. É tudo por hoje. Obrigado por estás aí desse lado. Mais um episódio bem longo. Se ficaste até ao fim, um grande, grande obrigado. E pronto, nós vemos-nos para a semana. Por hoje fomos.